Olá pessoal, meu nome é Belisa, sejam bem-vindos ao meu canal Eu Preciso Te Contar. Uma das grandes perguntas que a gente se faz é: como descobrir o plano de Deus para minha vida? Mas a resposta não é simples. Na verdade, Deus não revela o plano dele de uma vez só, mas por etapas. Isso significa que quanto mais a gente busca ter um relacionamento intenso e verdadeiro com ele, mais etapas ele vai revelando. E hoje eu vou contar para você sobre uma das experiências mais importantes que eu já tive na minha vida, em que Deus revelou uma dessas etapas do plano dele para minha vida. Era o ano de 2010, eu estava prestes a me formar em Direito. Quantas coisas aconteceram ao longo daqueles anos? Um pouco antes de eu me formar, eu recebi ainda uma proposta de trabalho no local em que eu fazia estágio. Eu aceitei na hora. Mas embora eu tenha me reaproximado de Deus lá no final de 2006, a verdade é que ao longo desse período tive vários altos e baixos. E eu sabia que eu não estava vivendo tão próxima dele quanto eu deveria. Muitas áreas da minha vida eu ainda não tinha deixado Deus conduzir. E a profissional, por incrível que pareça, era uma delas. Como eu já contei em outros episódios, mesmo durante a faculdade eu ainda fazia aqueles trabalhos como modelo. Na verdade mesmo, no fundo, eu gostava um pouquinho daquele glamour. Fazia bem pra minha autoestima e ainda fazia aquele dinheirinho adicional. E isso acabou tomando uma certa proporção na minha vida, tanto que eu me matriculei num curso de teatro para melhorar minha desenvoltura. A partir daí eu comecei a sonhar em ser atriz. Eu me encantava com a ideia de que eu levava jeito pra coisa e de que um dia, de repente, eu poderia estar numa novela, numa das emissoras mais conhecidas do Brasil. Então, em paralelo aos últimos meses da faculdade, eu comecei a fazer outros planos. Eu ia terminar o curso de teatro, faria o teste para ser atriz e me mudaria para o Rio de Janeiro. Foi nessa fase, então, que eu comecei a viver um conflito intenso dentro de mim. Porque ao mesmo tempo que eu acreditava que eu tinha talento para ser atriz, de outro lado eu estava prestes a pegar o diploma e, além disso, eu já tinha até um trabalho na área. Então eu comecei a me questionar como que eu poderia pegar um diploma e depois seguir outra carreira. E aquele casal tão querido que se dedicou, que se esforçou para que eu pudesse me formar. E Deus? Por que Deus tinha feito tantas coisas na minha vida para me conduzir por aquele caminho se agora eu queria tomar outro rumo? Essa história não fazia sentido. Alguma coisa não se encaixava e eu sabia muito bem o que era. Era aquele sonho louco que eu tinha na minha cabeça. Mas o que eu poderia fazer? Era algo tão forte dentro de mim, tão intenso, que era quase maior do que eu mesma. Eu passei algum tempo com essa angústia no meu coração até que chegou uma hora que eu já não aguentava mais. Eu lembro que faltavam poucas semanas para me formar, eu estava voltando da faculdade de carro à noite, quando eu decidi fazer uma oração. E eu comecei assim: Senhor, eu não consigo entender o que está acontecendo na minha vida. Nessa hora, eu comecei a chorar compulsivamente, como se eu fosse uma criança. Era muita angústia que estava no meu coração. Então eu prossegui na minha oração e eu falei bem assim: Senhor, eu não consigo entender por que esse sonho está no meu coração, por que eu sinto isso tão forte. Mas se não é da tua vontade, eu te peço, por favor, arranca isso do meu coração. Eu te dou autorização, eu te dou a liberdade, eu abro o meu coração para que o Senhor faça a tua vontade e não a minha. Então eu terminei de orar daquele jeito, fui aos poucos me acalmando, secando as minhas lágrimas até chegar em casa. Na semana seguinte eu tinha aula de teatro. Eu lembro que eu cheguei na sala, sentei numa cadeira, a minha turma tinha poucas pessoas, o professor chegou, começou a passar as instruções do que a gente ia fazer naquele dia, e daí ele saiu para buscar algum material. Nessa hora, os meus colegas começaram a se organizar ali na sala e eu permaneci imóvel na cadeira. Eu não conseguia me mexer. Nessa hora, eu comecei a sentir uma sensação no meu coração de deslocamento. Eu não conseguia me sentir à vontade naquele lugar. Foi uma sensação tão estranha, tão repentina, que naquela hora, por impulso, a única coisa que me veio à cabeça foi fingir que meu celular começou a tocar. Eu peguei a minha bolsa, peguei o celular, fingi que estava atendendo, falando com alguém, e assim eu fui caminhando para fora da escola até chegar no carro. Eu entrei naquele carro e fui para casa. Aquela foi a última vez que eu pisei naquela escola de teatro. Depois disso, até em razão daquela proposta de trabalho que eu acabei aceitando, eu fui reduzindo gradativamente a minha participação nos testes e nos trabalhos como modelo. Até que um tempo depois eu me desliguei definitivamente. E eu posso te dizer que aquele sonho tão grande de ser atriz é como se nunca tivesse existido no meu coração. E ele saiu de mim sem peso nenhum. Pelo contrário, foi com alegria, porque eu sabia que a vontade de Deus começou a ser feita na minha vida. Hoje, com mais maturidade e intimidade com Deus, eu entendo perfeitamente por que aquele sonho não fazia parte do plano de Deus para minha vida. Ele me colocaria num ambiente totalmente desfavorável para que eu pudesse viver conforme a visão que Deus tem para os seus filhos. Bem, como eu falei lá no começo do vídeo, uma das grandes perguntas que a gente se faz é como descobrir o plano de Deus para a nossa vida. Com base então nessa minha experiência, eu consegui separar 4 dicas de como fazer isso. A primeira delas é fundamental. A gente precisa conhecer muito bem qual é o plano geral de Deus para nós. E sabe aonde que a gente vai descobrir isso? Através da Bíblia. Ela é uma fonte riquíssima que contém todos esses princípios do relacionamento com Deus e da nossa vida cristã. A segunda dica é a gente se fazer a seguinte pergunta: existe alguma coisa na minha vida que foi Deus que fez? Ou seja, que se dependesse só de mim não seria daquela forma?
Assim como aconteceu comigo quando eu continuei os meus estudos, as intervenções e os sinais de Deus nos dão dicas importantes sobre qual é o plano personalizado que Ele tem para nós. A terceira dica é se perguntar: o que eu desejo, os meus sonhos estão alinhados com os princípios, com os valores e com essas intervenções de Deus na minha vida? Ou será que é como água e óleo, totalmente separados, totalmente divergentes? Importante lembrar que os nossos desejos, por natureza, eles são o que eu posso chamar de carnais, ou seja, eles não são espirituais. Mas quando começamos a viver um relacionamento mais próximo e intenso com Deus, o nosso foco muda e a gente começa a perceber a importância que tem de deixar a nossa vontade de lado para que Deus preencha o nosso coração com aquilo que Ele deseja. A quarta dica, então, é você abrir o seu coração. Se você realmente deseja viver o plano de Deus ao invés do seu, você precisa dizer isso para Ele, assim como eu fiz na minha história. Isso significa que a gente está sacrificando de forma racional a nossa vontade para que a dele se sobreponha. A gente compreende o valor que isso tem quando a gente permite ser transformado pela renovação do nosso entendimento, ou seja, da nossa compreensão sobre o relacionamento com Deus. De modo que viver o plano de Deus, ao invés de a gente se conformar com o mundo, tomar a forma do mundo, se torna muito melhor, muito mais leve. Aliás, eu posso garantir para você que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aquilo que parece ser um sacrifício, na verdade, é algo que a gente vive com alegria. Isso que eu falei para você agora é um trecho da carta que Paulo escreveu para os cristãos que moravam em Roma. É o livro da Bíblia que se chama Romanos. Eu só veio o link do texto na descrição desse vídeo, depois dá uma conferidinha lá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero no próximo episódio, porque eu preciso te contar.